Já tá enchendo o saco esse papo de inimigos com super regeneração, com imortalidade. O que é que deu no Oda? Se eu lhe falar que esse papo de imortalidade aí não é um erro cometido agora pelo Oda, mas sim um erro que o Oda cometeu no início da obra, com a obra em desenvolvimento. Um erro chamado Haki. Não só isso, também tem a polêmica se a Gunko merecia ou não, tinha potencial ou não para derrotar o Jinbão. Derrotou 4 Mugiwaras e o Jinbão do nada virou bucha aí na fandom, muita gente não gostou, mas galera, vamos ser justos. No último review, eu aleguei que com os poderes da Akuma no Mi da Gunko, ela podia sim eliminar os 4. Uma luta num naviozinho pequeno daquele, por favor. Fica nesse vídeo até o final porque você ficará por dentro de todas essas polêmicas. Iremos abordar algumas críticas e também quebrar algumas injustiças que a fandom vem fazendo com o capítulo. Simbora para mais uma revisão do capítulo de One Piece. Olá galera, sou o Gin Tassiano, fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar porque a criação do Haki não foi uma ideia pensada desde o início, como várias milhares de ideias do Oda. Ele sempre trabalha com a coisa mudando e com ossos do ofício, como consequência da decisão de criar o Haki, agora chegou a moda dos guerreiros imortais, guerreiros com super regeneração, resgatando um conceito e uma prática que o Oda fazia muito no passado da obra. E falaremos também do poder da Gunko, que já foi uma Akuma no Mi que eu mencionei, criada por mim para RPG e trazida no canal aqui há mais de 10 anos. Muito antiga e eu sabia do potencial dessa fruta e que a Gunko podia arrebentar a boca do balão com ela. Mas vamos por partes. Começo do capítulo é a Gunko lá, no meio do navio, e a galera dizendo: ah, você é um dos humanos que invadiu aqui e está sequestrando crianças? Ela corrige: humanos não. Somos deuses. Tá aí o Brook já, pô. A galera lembra do Enel, uma luta num barquinho, com alguém se proclamando Deus, cara. E ainda, obliterando os Mugiwaras desse barquinho, tô. É muito Skype, é muito Enel aí de novo. O Oda tá fazendo referência? Ou é apenas a voz da repetição de um autor e os seus costumes, nuances de escrita? Bom, o mais interessante dessa discussão é que o Brook diz: pô, ela tá falando que não tem nenhum beat. Ela possa ser, eles podem ser nenhum beat, ou pior, podem ser ainda mais acima, Cavaleiros de Deus. Pô, essa informação é importante. Colocou que os Cavaleiros Celestiais, os Cavaleiros de Deus, são acima de Tenryubitos. Eles não só retêm o sangue e o brasão das casas dos Tenryubitos, como por estarem na classe guerreira, tem mais autoridade. Gostei, viu? Isso deu uma moral e tirou aquela imagem que Tenryubito é só aqueles doidola com bolha na cabeça, totalmente sem noção e totalmente uma hipérbole caricata do preconceito. Agora eu gostei, porque eles têm todos esses defeitos, mas agora eles têm um escopo antagônico mais atrativo para acompanharmos uma leitura conflitante. E daqui começa a sequência do quebra-pau, com ela manifestando os seus poderes de seta. Ela vai manifestando enquanto cita algo muito importante, mas eu vou desfragmentar e conversar sobre o que aconteceu em blocos separados. Primeiro vamos no show da Gunko, que já coloca suas setas para fora, e a Nami a ataca com uma técnica que eu adorei. Ela invoca Zeus e cria a técnica Thunder Shark. Zeus vira um tubarão elétrico, só que a Gunko usa uma seta que faz o ataque voltar. Os ataques têm que obedecer à direção das setas da Gunko. O ataque volta para a Nami, que corre, e por um momento eu achei que a Nami tinha sido super eletrocutada pela própria técnica, mas na maior palhaçada foi o Brook que entrou no meio, foi o Brook que levou o golpe, e o Brook é imune a choques elétricos. O Usopp dá um pipoco na Gunko, atira, muito exagero do Oda. Putz. Se fosse um guerreiro que não fosse imortal ou não se regenerasse, a Gunko nem tinha sido atingida pelo Usopp. Por favor, né? E outra, se tivesse sido atingida, aquela bolinha do Usopp não teria o poder de torar uma pessoa em dois. É a típica e desesperada demonstração do autor de: veja, esse personagem brinca com a retaliação, com a destruição do seu corpo, ele brinca com o conceito de morte. Usopp atira lá uma bala de veneno da explosão,
a menina fica só da cintura pra baixo e o Sop, meu Deus, não queria fazer tudo isso com você e tal. Só que ela vai se regenerando e conversando. Vai se regenerando e conversando, mostrando que não, o Oda não colocou apenas pros Goroseis terem a imortalidade, a regeneração, tá provavelmente dada por Imu, mas sim os Cavaleiros de Deus também. Imu distribuiu, é uma imortalidade, é super regeneração. Mas vamos ainda continuar nos movimentos que ela faz sua Akuma no Mi. Já entro nesse tópico. Uma seta enrola o Colo, leva ele, e a galera vai atacar, tá? O Jinbe dá um quebrador de 5.000 telhas, o Brook dá uma Tsuki, uma estocada, e cara, ela invoca as setas, bota a ponta não, bota o começo da seta, pode olhar, tem uns quadradinhos pequenos, sobre o punho do Jinbe e sobre a espada do Brook. E os ataques deles têm que obedecer a trajetória que a seta aponta, fazendo com que um atacasse o outro. A Gunko redirecionou os ataques de cada um para o outro. Vocês estão prestando atenção e analisando corretamente para dizer que ela não poderia vencer os Mugiwaras, que os Mugiwaras estão muito fracos, que os Mugiwaras estão fazendo vergonha? Vocês observaram como é essa técnica? Galera, ela não gerou um ataque mais poderoso que o ataque do Jinbe. Ela não estraçalhou o ataque do Jinbe. Ela não segurou na mão o ataque do Jinbe. Ela usou o efeito de sua Akuma no Mi, e Akumas no Mi são isso, são ter efeitos para combates e para gerar ótimos guerreiros. Ela usou o poder de sua Akuma no Mi e fez com que o ataque de cada um fosse forçado a cumprir uma trajetória, direcionando o ataque de um para o outro. Ou seja, foi o Jinbe que derrotou o Brook e o Brook deu uma furada no Jinbe ali. Olha aí! Daí ela fecha com uma seta novamente, que dá uma bicudada na Nami, com aquela pochona. E de novo, uma seta dando uma joelhada no Sop, jogando os 4 do barquito. Os 4 do barquinho. Galera, esse é o poder da Akuma no Mi. Eu disse, Aroaru no Mi é uma fruta que foi prevista aqui no canal há anos, que o Oda criaria, porque era muito criativa, eu já criei em RPG, então eu tô por dentro de muitas nuances que o Oda possa usar, muita coisa que o Oda pode criar que eu não abordei no meu RPG, e eu sei que essa fruta é muito vantajosa em combate. Por isso eu sabia que a Gunko poderia sim ganhar dos 4. A galera fica transformando o personagem de One Piece em cartinha de Yu-Gi-Oh! Quem tem mais poder leva. Galera, para com essa besteira aí de nível Yonkou, de nível Almirante, porque senão você vai se cegar para as habilidades que podem dar vitória ou não a um inimigo. Galera, é tão focado em carimbar alguém, nível Almirante, nível Comandante de Yonkou, que agora perdeu a capacidade de analisar poderes. Eu vi o poder dela, já matei, ela faz um estrago. Então, super coerente, por favor. Nem venham dizer que Jinbão não era pra cair, Não, poder completamente surpresa, muita vantagem. Tem ótimos ataques, ataque instantâneo pra onde a seta aponta, defesa para o que a seta contraria. Ela tá, caramba, é difícil lidar com a Gunko. Mas e a imortalidade dela? Pô, galera, sim, isso é chato. Pra mim, ela nem precisaria de imortalidade, super regeneração. O Oda tá colocando isso agora porque o Oda não cria as coisas desde o início. Ele cria muita coisa desde o início, sim. Mas como todo autor, e excelente autor, ele transforma, rejeita, joga, congela conceitos enquanto escreve. No começo, os grandes vilões, aqueles que tinham o maior desafio, os melhores antagonistas em One Piece, eram pessoas que não podiam ser feridas, que não podiam ser tocadas, que eram intangíveis. Quem eram eles? Os Logias. O Oda criou os Logias para criar esse arquétipo, essa postura do vilão que não pode ser ferido, que não pode ser tocado, que se regenera, que o corpo estoura e se remonta. Você pode olhar que todo pináculo de saga de One Piece era retido como um grande boss de saga, um usuário de Logia. O início de One Piece era isso. Smoker fechando a saga East Blue, Logia da fumaça. Arco da Baroque Works, que termina em Alabasta, quem foi? Logia da areia, Crocodile. Aí depois veio o quê? Arco da Ilha do Céu. Quem era? Um intitulado deus, Enel, que era Logia do raio. Quando eles saem lá de Skypiea, vão para Dave Backfight, eles encontram quem? Longling, Longland, a ilha Aokiji, que é a Logia do gelo.
Essa era a imagem de desafio do Oda no início da obra. Pessoas que eram os elementos da natureza. E esse papo de deuses, tem um bito, cavaleiros deuses aí, por favor, isso veio depois. Porque as logias é que se manifestavam como verdadeiros deuses. O kanjin da natureza, nas frutas logias, não estava ali por qualquer coisa. Estava ali para dizer, eles são deuses. Você tá entendendo? Então, essa ideia de um vilão intocável era o início de One Piece. Aí veio o arco da Enies Lobby, aí o Oda começou a botar uma porradaria mais franca, e ele encontrou um problema. Pô, toda vez tem que inventar um negócio para os Mugiwaras derrotar um Logia, Crocodile tem que se molhar, aí o Luffy pode tocar nele. O Enel, o Luffy é de borracha, o Luffy pode tocar no Enel. Mas e os outros? Eu vou ter que ficar criando uma coisinha para cada Logia, pô? Aí o Oda cria o Haki. O Haki é uma saída de roteiro pra galera tocar nos Logias. Só que agora a obra do One Piece andou tanto, e o Haki resolve tudo. Como o Oda vai botar terror? Como o Oda vai nos convencer que o inimigo é forte, que o inimigo é difícil de ferir? Porque, sinceramente, galera, agora no nível que o Luffy tá, que o Trio Monstro tá, pra mim não é qualquer um que vai fazê-lo suar não, não é qualquer um que vai botar... Cara, Luffy é só imaginar Almirante Yonko, ou alguém próximo a esse, que poderia ocupar esse posto ao seu nível de habilidade. Almirante Yonko. Não consigo ver o Luffy tendo desafios com outros oponentes. O Oda também não. Então, como não existe meio mundo de Almirante, meio mundo de Yonko, o Oda cria agora inimigos intocáveis. Assim como eram os Logias no passado, agora é os Gorosei e os guerreiros celestiais, os cavaleiros de Deus, inimigos intocáveis, imortais, com super regeneração, de uma maneira que o Haki ainda não cautera, como era o princípio de One Piece, como era a proposta original do Oda, inimigos não tocáveis. Agora os Mugiwaras estão tão fortes que ele teve que resgatar isso novamente e projetar inimigos não tocáveis. Essa é a explicação da regeneração do Oda. E a culpa disso é do Haki, que ele precisou para counterar sua própria forma de escrita. Então, a obra vai se modificando desde o início. E agora o início voltou, porque o Oda precisava dele. Inimigos não tocáveis. E a Gunko quebrou todo mundo, galera, dizendo o quão importante é essa guerra que vai vir. A gente vê os gigantes torando os monstros lá dos sonhos. E Gunko fala, pô, a gente não sabe com quem os gigantes vai se aliar. Então a gente precisa fazer alguma coisa para transformá-los nos nossos mercenários. Algumas pessoas da internet disseram, roteiro porco do Oda. Só agora, que conveniência, só agora eles vão dominar Elbaf? Todos esses anos, por que não dominaram Elbaf? Galera, às vezes, o desespero de se sentir imponente, inferiorizar o autor, dizer Oda está escrevendo ruim, é tão grande, é uma busca tão grande por ego, que a pessoa se cega e não lê o que o próprio capítulo explica. O próprio capítulo, a Gunko fala. O mundo ia se acabar, de repente. A gente já sabia, mas ninguém mais. Porém, teve os humanos que não só investigaram e descobriram isso, como vazaram isso para todos. Vazaram que o mundo vai afundar, o Vegapunk. Olha a consequência do que o Vegapunk fez. Então agora que todo mundo sabe que o mundo vai acabar, vai gerar uma guerra absurda, uma guerra mundial. Os gigantes que abalaram o mundo há muito tempo atrás, é de vital importância com quem eles vão se aliar na guerra. Então eles vieram. Simples assim. Sabe por que não vieram conquistar Elbaf antes? Porque ninguém sabia que o mundo ia afundar. O mundo ia afundar, de repente afundou e pronto. Mas agora que sabem, vai vir uma guerra global. E os gigantes são muito poderosos nessa guerra global, então eles foram forçados a vir e tentar pegar o poder dos gigantes. Coerente. It's time perfect! E galera, o capítulo anda mostrando o Killingan derrotando o diretor da escola, com o poder dele, não só de tirar sonhos, mas ele pode deixar as pessoas em estágio dormente. Cara, essas frutas, mas o poder de se regenerar, Oda realmente criou inimigos absurdos pro arco. Gostei muito, tô gostando dos Cavaleiros de Deus, tô gostando. Fiquei balançado com a regeneração, mas o escopo de habilidades para serem inimigos de desafio, eu curti. Aparentemente o Kirlinga ajeitou as coisas para que o Somers desse um relato para toda a ilha. O Somers vai dar um relato para toda a ilha. Mas antes, temos aquela página incrível de várias vidreiras grossonas, gigantonas de espinho, com o Somers em cima, ele com um porretão, e o Saul inchado, cheio de buracos. Oh, pinico. O Saul tá completamente derrotado. O cara diz que era para morrer em Ohara, mas vai cair agora.
ex-vice-almirante da Marinha. Robin e Chopper se escondem tremendo nos cabelos do Saul, que cai. O Somers é muito sábio, porque ela até diz, madeira! E o Saul cai. Robin, dá pra ver um enquadramento da Robin em desespero por ser impotente naquela situação. Eu entendo quem disse, pô, eles não fizeram nada, Chopper e Robin não fizeram nada, mas não foi em vão, assim, a escrita, não foi algo jogado. O Oda destacou o quadro de como é perturbador pra Robin não fazer nada. Ela tem que salvar as crianças e o amigo Saul dela tá morrendo ali e ela não pode fazer nada. Além do mais, o poder da Robin é extremamente desvantajoso contra o Somers, porque cada mão que a Robin brota pode ser ferida e a dor é transmitida para a usuária. Você acha que ela vai tentar brotar várias mãos no Somers com o tanto de espinho que esse homem pode criar? Pô. E se ele for realmente matar o Saul, ela vai agir e apanhar também. Tá desfavorável pros Mugiwaras, galera. Tá desfavorável. O Somers derruba ele e fala, biblioteca, escola, por favor, vocês são guerreiros gigantes. Ajam como guerreiros. Vocês eram pra ser nossa força mercenária, não é, Harold? Harold, seu maldito, você atrapalhou tudo. Você estragou tudo. O que isso significa? Harold estava acolonhado com o governo mundial, transformando as crianças e o povo em mercenários? E se sim, por que educar as crianças? Isso não tornaria elas mais fracas? Será que era para deixar vulnerável para os Cavaleiros Celestiais pegarem? Harold traidor? E você estragou tudo que o Somers diz é porque ele morreu? Ele foi derrotado pelo Loki? O Loki na verdade é um herói? É muito fácil presumir que essa seja sim a conclusiva desse plot de Elbaf em One Piece. Harold, vilão, Loki, herói. É repetitivo, clichê, é sim, porque a gente já tá há anos vendo One Piece, mas eu ainda consegui extrair o épico dessa leitura, dessa experiência, como dizer. Está muito difícil de casar quem luta com quem aí, quem vai vencer quem, desses Cavaleiros de Deus, então deixa nos comentários quem você acha que vai pegar quem você acha que vai vencer quem. Talvez eu faça um vídeo só fazendo as meshes do combate e dizendo se o Luffy tem vantagem ou não contra a fruta da Guto. Ficando por aqui, forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!